Alguém certa vez disse que o pecado não seria tão atraente se o seu salário fosse pago imediatamente. O povo de Israel precisou aprender da forma mais difícil que a rebelião contra Deus só traz prejuízos, mesmo que as consequências sejam a longo prazo. Israel toma o remédio é o tema da lição dessa semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E a gente quer convidar você que ainda não é inscrito para aproveitar e se inscrever agora. Vem fazer parte desse ministério com a gente. Também deixe seu comentário, seu like e compartilhe com seus amigos. E agora sim, vamos ao vídeo. O texto-chave dessa semana é uma das declarações mais lindas que Deus faz ao seu povo. É um texto que vale a pena você ler na sua Bíblia e marcar. Veja só o que Deus diz. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Esse texto faz parte da carta que o profeta Jeremias enviou aos líderes que ainda restavam exilados em Babilônia, aos profetas e também ao povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi levada por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, que foram como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. Era um alerta para as pessoas que já estavam em Babilônia, de que eles deveriam ter paciência e viver em paz até que o tempo do retorno chegasse. Mas vamos voltar um pouco na história para entender por que todas aquelas pessoas do reino de Judá estavam na Babilônia. O rei Jeoaquim havia jurado lealdade ao rei da Babilônia, porém ele não cumpriu sua promessa e se rebelou. Então, seu filho Joaquim assumiu o trono, mas por pouco tempo, apenas por 3 meses e 10 dias. Então ele se entregou aos exércitos da Babilônia. O rei, suas esposas, a sua mãe, os oficiais do país, os líderes do povo e milhares dos habitantes de Judá foram levados para a Babilônia. Também foram levados 1000 artesãos e artífices e também todo o tesouro do templo e do palácio real. Mas ainda não tinha sido o final do reino de Judá. Nabucodonosor permitiu que a nação de Judá continuasse como um governo separado, mas eles deveriam ser leais à Babilônia. Para governar o reino de Judá, Nabucodonosor colocou o filho mais jovem de Josias, chamado Matanias, que recebeu o nome de Zedequias. E aqui lemos o seguinte sobre essa situação. No início de seu reinado, Zedequias tinha total confiança do rei da Babilônia. Ele tinha também Jeremias, o profeta, como seu conselheiro. Ele teve a oportunidade de conquistar o respeito de muitas autoridades importantes e lhes ensinar a respeito do verdadeiro Deus. Se ele tivesse feito isso, aqueles dentre o povo que já tinham sido levados como escravos para a Babilônia teriam recebido maior liberdade. O nome de Deus teria sido honrado e os que permaneceram na terra de Judá não teriam sofrido as terríveis calamidades que finalmente vieram sobre eles. O conselho de Deus para a nação de Judá é que eles se submetessem e vivessem pacificamente em Babilônia. Aqueles que já tinham sido levados cativos deveriam viver em paz ali. O problema é que se levantaram falsos profetas dizendo exatamente o que as pessoas queriam ouvir. Eles diziam que logo o domínio de Babilônia seria quebrado. Mas Jeremias avisou que eles não deveriam dar ouvidos a esses enganos. Deus tinha deixado claro que os planos de libertação e restauração de Judá aconteceriam apenas no final dos 70 anos de domínio. Acreditar em falsos profetas poderia até trazer certo conforto, mas isso só prolongaria o sofrimento. Deus queria que eles sofressem o mínimo possível. Por isso eles deveriam construir suas casas, plantar e contribuir para a prosperidade da Babilônia. E assim, servir de testemunhas do Deus verdadeiro aonde eles fossem. Mas veja só o que aconteceu. Entre os falsos ensinadores que estavam em Babilônia, estavam 2 homens que levavam uma vida corrupta. Jeremias os avisou do perigo que corriam. Com muita raiva por terem sido reprovados, eles procuraram instigar o povo a agir de forma contrária ao conselho de Deus de se sujeitarem ao rei de Babilônia. O Senhor afirmou por meio de Jeremias que esses falsos profetas seriam entregues nas mãos de Nabucodonosor e executados. Não muito tempo depois, essa profecia se cumpriu. Mas isso não foi o suficiente para desencorajar outros falsos profetas. Zedequias parecia uma barata tonta.
Ao invés dele se apoiar firmemente no profeta que foi levantado por Deus, ele se deixava levar por qualquer ideia que parecia interessante. Embaixadores de Edom, Moabe, Tiro e outras nações vizinhas propuseram a Zedequias uma união para uma revolta contra a Babilônia. Enquanto aguardavam a resposta, Jeremias teve que usar um recurso um pouquinho diferente, tipo dramatizar. E sabe como? Ele pegou um jugo de madeira, esses que são usados em bois, colocou sobre o seu pescoço para mostrar a Judá que eles deveriam se submeter ao domínio de Babilônia. Os embaixadores ficaram impressionados. Então, um falso profeta chamado Ananias, que queria conquistar o favor ali da corte real, mentiu, dizendo que Deus lhe havia revelado que o domínio de Babilônia duraria apenas 2 anos. Corajosamente, Jeremias disse que tudo o que Deus tinha dito pelos seus profetas verdadeiros havia se cumprido. E essa é a prova de um profeta verdadeiro. As suas profecias precisam se cumprir. Ananias ficou furioso e, em um ousado desafio, ele pegou aquele jugo de madeira que Jeremias estava usando e o quebrou, e disse que era assim que Deus faria com o jugo de Nabucodonosor. Jeremias não poderia fazer mais nada a não ser sair dali. Mas Deus disse que Jeremias deveria entregar 2 mensagens a Ananias. A primeira é que aquele jugo de madeira que ele havia quebrado agora se tornaria um jugo de ferro que Deus mesmo colocaria. E a segunda mensagem é que Ananias morreria ainda naquele mesmo ano por ter pregado a rebelião contra Deus. E tudo isso aconteceu exatamente dessa maneira. Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. A situação ficou feia para Zedequias, porque essa conversa se espalhou. Para provar sua lealdade a Nabucodonosor, o rei foi pessoalmente até a Babilônia para jurar a sua lealdade. E ele prometeu em nome do Senhor. Naquela altura, Nabucodonosor já conhecia um pouco sobre Deus por meio de Daniel e seus amigos. Mas Zedequias não cumpriu sua promessa. E assim, Israel foi obrigado a tomar o remédio amargo. Mas esse remédio, ele faria efeito no futuro e ele curaria o povo de Deus para que as promessas divinas se cumprissem em sua totalidade. A lição da história dessa semana é muito atual e nos deve deixar alertas. Veja só esse texto. Até o fim deste mundo se levantarão pessoas que criarão confusão e rebelião entre os que declaram ser representantes do verdadeiro Deus. Os que profetizam mentiras incentivarão outros a olharem para o pecado como coisa sem importância. Eles procurarão culpar aqueles que os advertem do perigo pelas dificuldades que passam, exatamente como os judeus acusaram Jeremias de ser o responsável por suas dificuldades. Mas, assim como no passado, as mensagens de Deus provarão ser verdadeiras hoje. Nossa melhor opção continua sendo crer na palavra de Deus e em seus profetas. E agora chegou o momento dos abraços e nós temos aqui, né, Matheus, uma galerinha linda que escreveu pra gente e a gente vai começar então com os adolescentes e a professora Aninha da igreja de Ferrazópolis, da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. Para a base Asas Team, do distrito de Bela Aurora, da cidade de Cariacica, Espírito Santo. Para os adolescentes da região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para a base Atos 29, da igreja de Vila Cléu, da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Para os adolescentes do assentamento Juazeiro, do distrito de Cajazeiras, da cidade de Marisópolis, Paraná. Para a base Team, da cidade de Fernandópolis, São Paulo. Base The Chosen, da cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. Para a base Raízes Divinas, da cidade de Presidente Bernardo de São Paulo. Base Quírios, da igreja Costa e Silva, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para a base Elite, da igreja da Cidade Nova, da cidade de Feira de Santana, Bahia. Para os adolescentes da igreja de Tomar, em Portugal. Para a base Beg, da cidade de Indaial, Santa Catarina. Base Tim, da igreja de Jardim Ariane, da cidade de Redenção, Pará. Para a base Geração Esperança, da igreja do Siríaco, da cidade de Cidelândia, Maranhão. Base Mensageiros, da igreja de Palmeirinha, da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Para a base Esquadrão em Ação, da igreja de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. Base Guardiões da Fé, da igreja de Trindade, da cidade de Cícero Dantas,
Bahia. Para os adolescentes do Migrante Sul da cidade de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Base Aliança Team e o professor Laureano, da igreja de Ibis, da cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Para a base Kairos Team, da igreja de Bela Vista 2, da cidade de Guarapari, Espírito Santo. Base Ágape, da igreja de Dr. Roberto, da cidade de Santa Maria da Vitória, Bahia. Para a base Esquadrão de Cristo, da cidade de Jaú, São Paulo. Base Libertos, da igreja do projeto Reassentamento, da cidade de Porto Novo, Bahia. Para o Clube de Desbravadores Caleb, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E é isso aí, que bom que você ficou com a gente até o final. Não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.